Bom dia, queridos. Estamos aqui mais um dia que o Senhor nos fez para refletirmos na palavra do Senhor, no capítulo de número 40 de Êxodo, que tem apenas 38 versículos. É o último capítulo do livro de Êxodo, considerado o maior livro de batalha espiritual da Bíblia. Você quer aprender batalha espiritual? Então você está no lugar certo. Hoje nós veremos o último capítulo, portanto já vimos os 39 restantes, que pode ser acompanhado em nosso canal. Ao se inscrever em nosso canal, você receberá nossas atualizações, que estamos fazendo todos os dias. O capítulo de hoje, eu intitulo ele como Tudo foi feito conforme o Senhor ordenou e mostrou. Que bênção, né? Que todas as nossas coisas fossem dessa maneira. Tudo feito conforme Ele ordenou e conforme Ele mostrou. Assim é o capítulo 40 do livro da Bíblia Sagrada. Eu vou dar uma recomendação para você que eu faço todos os dias. Pegue a sua Bíblia, faça uma leitura prévia desse capítulo e venha nos seguir aqui. Também aproveite, entre em nosso site blog www.jamaisdesista.com.br. Pegue a parte escrita dessa narrativa, que isso vai ser legal. Pois é, chegamos ao final de Êxodo, a passagem. Se bem que ainda não terminou a travessia, mas Êxodo narra a saída do povo do Egito pela poderosa força do braço do Senhor. E também narra, entre outras coisas, a aliança feita ao pé do Monte Sinai com Moisés e com todo o povo de Israel. Depois, somente confirmada para os da fé e a construção do tabernáculo, símbolo da presença de Deus entre o povo, feito segundo o modelo que Deus mostrava. Somente aqui no capítulo 40 há 8 citações que, semelhantes a esta, foram registradas para enfatizar que tudo foi feito, que tudo tinha sido feito de acordo com o modelo e que nada foi feito por iniciativa de ninguém. Reforço o que já disse, como bem falou o autor de Hebreus, que isso tudo era o quê? Sombra e tipo do que era verdadeiro. Hebreus 8, 5, 10, 1. Esse Êxodo poderia se chamar também, ele é o nome do livro do livro que estamos vendo, é Êxodo, mas ele podia se chamar Tudo fizemos conforme o Senhor nos ordenara e nos mostrara. Realmente é isso que encontramos em Êxodo. Deus fazendo, Deus mostrando, Deus instruindo, Deus aparecendo, Deus se revelando, Deus fazendo aliança, Deus se aproximando, Deus conduzindo. Agora toda a obra fora concluída, e mais do que isso, o tabernáculo fora erguido, levantado, conforme tudo que o Senhor tinha falado. Tudo deu certo, nada aconteceu de errado. Ou houve algum imprevisto sério que impedisse a realização da grande obra? O povo tinha uma obra sem igual na história e no mundo. Eles ainda estavam no deserto e já havia ali algo diferente, os unindo e os fazendo uma grande nação. Eles não precisariam de mais nada. Era somente obedecer, crer, confiar, ter fé, amor, esperança, que tudo seria realizado. Deus mesmo aprova a obra feita ao entrar em seu lugar previsto, no Santo dos Santos, e a fumaça daquela nuvem que os seguiu por 40 anos tomou conta daquele ambiente e a glória do Senhor esteve no meio deles. Era a nuvem de dia e o fogo de noite. Realmente algo fantástico, jamais visto, jamais sonhado, jamais pensado ou jamais imaginado por humanos. A construção do tabernáculo, que nem era produto da mente humana, pois desceu do céu em modelo para ser copiada. Que povo, que nação, que Deus, que experiências fantásticas, que momentos ímpares, especiais e diferentes aqueles vividos por aquele povinho. Reparem que tudo isso era apenas figura e sombra do verdadeiro.
Hoje, queridos, somos a realização do sonho deles. No passado, em que o próprio Espírito Santo enviado pelo Pai e pelo Filho habita, não mais em construções humanas, mas no seu templo, o qual somos nós, que também temos a nossa nuvem e a nossa coluna de fogo, não como eles a tinham, e se enchiam os olhos e não o coração, mas temos ela dentro de nós, como rios de água viva a fluir por meio de nós. João 7,38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A glória do Senhor enchendo o tabernáculo é o ponto culminante do livro de Êxodo. Deus, que havia tirado o povo de Israel do Egito, havia renovado a sua aliança com seu povo e feito a sua habitação no meio dele. Os versos 34 a 38 são um poderoso lembrete dos temas principais do livro. Essa tremenda bênção da presença de Deus foi o resultado da fidelidade às instruções divinas dadas por meio de Moisés. O tabernáculo e seus significados em Cristo Jesus. Suas áreas, suas portas e seus significados. O átrio, a porta, era o caminho. O significado em Cristo Jesus, a salvação. O lugar santo, a porta, era a verdade. Seu significado em Cristo Jesus, a santificação. O santo dos santos, a porta, era a vida. Seu significado em Cristo Jesus, a comunhão. Compare as portas com a declaração de Jesus Cristo em João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus continua a nos falar hoje por meio da sua palavra, a Bíblia. Há autores que sugerem uma similaridade na narrativa entre Gênesis 1:1 até 2:3 e Êxodo 39:1 até 40:33, ao sugerirem que Moisés possa ter descrito esse acontecimento como o início da reestruturação do universo, num lugar de habitação de Deus. O tabernáculo, o centro de atividade dos israelitas, a morada de Deus com os homens. Números 2, de 2 a 8 e Apocalipse 4, de 5 a 9. O tabernáculo seria o centro de todas as atividades dos israelitas. As tribos ficariam acampadas ao redor dele, assim distribuídas. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. O tabernáculo foi erigido sob a liderança de Moisés, no deserto. E isso de conformidade com o modelo que lhe foi mostrado em visão no Monte Sinai. O tabernáculo era o lugar permanente da presença de Deus entre o seu povo. E o meu tabernáculo estará com eles. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ezequiel 37, verso 27. O templo de Salomão, construído mais para frente, estava localizado na ilha de Araúna, também chamada Omã, 2 Crônicas 3:1. Essa ilha ficava no Monte Moriá, o local onde Isaac quase foi sacrificado por Abraão, Gênesis 22:2. Foi ali que Davi instalou o altar do futuro templo de Jerusalém, 2 Samuel 24, 24 e 25. Interessante notar que a madeira e as pedras foram preparadas de antemão. 1 Reis 5:18. O comprimento total do interior do templo era de aproximadamente 30 metros, a largura total era de aproximadamente 15 metros, e o Santo dos Santos ficava no nível superior ao lugar santo. E o segundo templo? No segundo ano do reinado de Dário I, os profetas Ageu e Zacarias despertaram Zorobabel para que renovasse as suas atividades reconstruídas, Esdras 5:1. De conformidade com o decreto de Ciro, o templo de Jerusalém deveria ser reconstruído, com 30 metros de altura. O templo foi completado no 6º ano do reinado de Dário I, no mês de Adar. Tornou-se conhecido como o segundo templo e continuou servindo até o ano de 20
depois de Cristo, mais ou menos perdurou depois de 100 anos do que o primeiro templo, o templo de Salomão. O templo de Herodes, o trabalho de reconstrução do santuário, o lugar santo e o santo dos santos foi iniciado no 18º ano do reinado de Herodes, 19 a.C. As pedras usadas eram as pedras calcárias brancas, nativas da região, cortadas com precisão e polidas. A estrutura antiga foi removida até as rochas, deixando-a nua, e foram lançados novos alicerces. O lugar santo tinha 20 metros de comprimento por 10 metros de largura e 30 metros de altura. No seu interior havia um candeeiro de ouro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. O Santo dos Santos estava separado do lugar santo por um véu, e suas dimensões eram de 10 metros em quadrado por 30 metros de altura. Meus queridos, que bom que terminamos algo que começamos. É sempre bom. Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia nele. Então, se você tem um propósito, você vai até o fim. Nosso propósito contém 66 metas ou 66 objetivos. E esse é o segundo, que nós já concluímos Gênesis, estamos concluindo Êxodo. E vamos agora entrar no próximo livro da Bíblia. Que bom que terminamos algo que começamos. Você começou alguma coisa? Vá até o fim. Não para não. Termine. Que bom termos propósitos e levarmos a sério nossa missão. Que bom termos esse Deus maravilhoso cuja graça é maior do que a vida. Havia um povo que Deus estava de olho e que se encontrava cativo no cativeiro e que sofria por causa disso. Quantas não são as vidas que Deus está de olho e que se encontram no cativeiro das drogas, no cativeiro do álcool e de tantas dependências, como por exemplo a própria pornografia ou o sexo. Tudo aquilo que nos constrange a fazer a sua vontade, quando desejamos ser livres, é escravidão, e estamos no seu cativeiro servindo a outros senhores. Não é livre, repare bem essa frase, não é livre aquele que faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, mas aquele que em tudo se domina. Você tem se deixado levar pelos seus desejos? Ou você tem dominado eles para um objetivo maior? Deus libertou aquele povo do Egito com sua forte mão e braço poderoso, ainda zombando de todos os deuses do Egito, que nada eram diante dele. Deus levanta um líder que se encontra no ermo, desanimado com a vida e com todos os seus sonhos enterrados naquelas areias quentes e geladas do deserto. Moisés. Ele renova os seus sonhos que ele teve quando era mais jovem, quando quis libertar o povo do cativeiro com sua própria força. E agora sai Moisés na força do Senhor e o Senhor o enviando para libertar o povo de Deus do cativeiro do Egito. Assim entendo que o cativeiro foi permitido por Deus e que Deus foi poderoso para libertar o seu povo. Ao libertar o povo e o conduzir pelo deserto, Deus faz uma aliança com o povo e passa a habitar no meio deles. E de dia e de noite, durante o tempo em que se encontram no deserto, todos os dias, Deus estava ali com eles, no tabernáculo que ele mesmo instruiu Moisés a construir, segundo o modelo que se lhe mostrara. De dia Deus estava ali com eles, na nuvem que os protegia do calor, e de noite com o fogo que os aquecia. Agora estamos no mundo, meus queridos, e Deus está nos levando, ou nos conduzindo para a Nova Jerusalém. Já não estamos no deserto ali, entre o Egito e Canaã, mas estamos no deserto do mundo. Ele prometeu estar conosco todos os dias, e não temos mais a nuvem física ou a coluna de fogo para preencher nossos olhos e imaginações, mas temos a presença de Deus, não em tabernáculo, mas no próprio templo, que somos nós mediante o seu Espírito Santo. João 14, 25 e 26 diz: Tenho-vos dito, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Queridos, Deus nos chamou para a liberdade. Ele nos libertou do Egito. Ele nos libertou do mundo, de todos os seus deuses e senhores.
Gálatas 5:1 diz: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. E no verso 13 de Gálatas 5: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. E o verso 14: pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Saindo do cativeiro e agora caminhando a nossa caminhada rumo à pátria celestial, para em breve estarmos com o Senhor para sempre. Israel havia saído do Egito pela providência divina, e no deserto foi a hora do Egito sair de Israel. Agora que estamos livres em Cristo do mundo, o mundo precisa sair de nossas vidas. Repetindo, Israel havia saído do Egito pela providência divina, e no deserto foi a hora do Egito sair de Israel. Agora que estamos livres em Cristo do mundo, o mundo precisa sair de nossas vidas. Não temos que imitar, a igreja não tem que imitar as coisas que estão lá no mundo. Mas nós temos que sair desse mundo. Uma boa viagem a todos. Com certeza nos encontraremos em breve. Esse foi o capítulo de número 40, finalizando Êxodo. Entre em nossa loja virtual, queridos, www.osemeadores.com.br, onde você vai achar muito material interessante para a sua edificação. Inscreva-se em nosso canal de vídeo para receber nossas atualizações. E não esqueça, amanhã estaremos novamente aqui, em continuidade ao nosso projeto, até concluirmos a Bíblia. Contamos com a sua presença. Muito obrigado, um bom dia. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus.